Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início a mais um culto na nossa igreja Batista em Enseada das Garças. Nosso primeiro domingo do mês de julho, culto de Santa Ceia do Senhor. Vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus a direção deste culto. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor, que tu nos deste, pelas bênçãos que tu derramado em nossas vidas. Seja, Senhor, com esses cultos, seja com o pregador, Senhor, que ele venha falar de Ti para os nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor, seja conosco. Isso que eu te peço e agradeço ao Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, estar ouvindo o louvor com a irmã Suzana. Cristo em tua cruz, a glória dominando, caos maior, toda a luz da sacra história se concentra ao seu redor. Se me abatem vis temores e a esperança se desfaz, é na cruz que encontro flores, dela vem prazer e paz. O sol brilha da aventura, alegrando meu viver. Lá da cruz a luz fulgura e me traz maior prazer. Por igual já são benditas a aventura e dor da cruz, alegrias inauditas nela trouxe o bom Jesus. Amém. Vamos estar fazendo agora a nossa leitura bíblica, que se encontra em Mateus 26, de 26 a 29. Leamos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Vamos ter agora uma oração com o nosso diácono André, agradecendo a leitura bíblica. Bendito eterno Deus, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos, ó Deus, na tua casa, te cultuando. E, ó Pai, te pedimos por aqueles que estão, Senhor, assistindo esse vídeo, que possam, Senhor, tomar em tuas mãos a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra e que tu continues, Senhor, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa ordenança que tu deixaste para que nós pudéssemos fazer aqui na terra. Muito obrigado, nós te agradecemos pela tua morte de cruz, quando o Senhor tem, ó Deus, e nos abençoado e nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir agora um louvor com a irmã Suzana.
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama, me chama. Muito obrigada, irmã Suzana, pelo louvor. Vamos agora passar a palavra para o nosso pastor Wagner, que trará a mensagem dessa noite. Amém. Boa noite, irmãos da PIBEG, aqui é o pastor Wagner. Boa noite também a você, querido amigo, querido ouvinte, que não é membro da nossa igreja, que estão aí visitando, assistindo esse vídeo. Meu desejo sincero é que você se sinta bem-vindo também assistindo a nossa programação online. Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre os milagres, né? Algumas lições que Jesus nos ensina sobre os milagres. Então, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Lê conosco os textos indicados e daqui a pouco voltamos com a mensagem desta noite. Façamos então, irmãos, a leitura do texto bíblico de acordo com o capítulo 6 do livro de Marcos, a partir do versículo 45. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra.
Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu num barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Amém. Vamos rever algumas lições que Jesus nos ensina sobre o milagre. O que é um milagre? O milagre é uma coisa que nós entendemos como inexplicável, algo que a ciência não é capaz de explicar de maneira empírica, de maneira científica, de maneira objetiva. O milagre não tem explicação, é por isso que ele é um milagre. Então, só que esse é o problema. O problema é que nós tendemos a acreditar que o milagre é só aquilo que a ciência não explica. O milagre é só aquelas coisas que estão além da compreensão, que são totalmente sobrenaturais. E não é verdade. O milagre vai muito além. Então, nessa noite eu gostaria de refletir sobre algumas coisas que Jesus nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler. Bom, em primeiro lugar, o texto bíblico diz no versículo 45 é que Jesus nos ensina, Jesus coloca os discípulos para irem para o barco enquanto ele sobe o monte para orar. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa curiosa. Uma primeira coisa que a gente aprende sobre milagre é que Jesus nos leva para o caminho do milagre. Olha que coisa interessante, ele é que nos coloca no caminho certo para testemunhar o milagre. Foi ele que colocou os discípulos no barco. O texto diz que ele insistiu para que eles fossem, que provavelmente os discípulos ali não queriam ir sem ele, né? Não, Senhor, provavelmente eles devem ter insistido, a Bíblia não fala, mas provavelmente eles queriam Jesus dentro do barco com eles, mas Jesus foi para o monte, despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Então, Jesus precisava que eles estivessem lá sozinhos. Eles precisavam testemunhar, eles precisavam vivenciar aquilo por eles mesmos. Então Jesus o colocou ali. Então uma das coisas que Jesus faz, que Deus faz, é te colocar no lugar que Ele quer. Então talvez nós reclamamos um pouco da vida que nós temos, que ela é um pouco incômoda. Pastor, a minha vida é incômoda, a minha vida não foi nada do que eu planejei, eu não mereço isso, eu não nasci para isso. Então muitas vezes nós temos essa tendência de murmurar nesse sentido, porque nós às vezes não plantamos para colher certas coisas que estamos colhendo, e às vezes realmente não, às vezes nem tudo que você está testemunhando na sua vida são coisas que são produto do seu pecado, dos seus erros. Às vezes são coisas que Jesus colocou num caminho para testemunhar coisas novas, coisas diferentes, sem as quais, sem a atitude dele, você não teria feito. Então os discípulos estavam lá. Então, em segundo lugar, o texto mostra que no meio ali do caminho, as águas começaram a mexer, começou a ter tempestade, e ali eles perceberam que as ondas iam começar a passar por cima do barco. Não haviam começado ainda, mas eles estavam correndo perigo. Tenta imaginar um barco cheio de pescadores que não fazem a menor ideia do que fazer naquela hora. Afinal de contas, pescador entende de mar. E ali seria assim, se realmente assusta meia dúzia de pescadores e alguns outros ali que talvez tivessem alguma experiência, porque entre os discípulos pelo menos 6 deles eram pescadores. E se assusta um pescador que entende de mar, imagina o grau de perigo que estava havendo ali para eles. Então, em segundo lugar, eu gostaria de refletir com você, irmão, você querido, que Jesus, ele percebe a sua aflição.
o texto diz que Jesus viu o temor deles. Ele viu que mesmo ali à distância, ele viu que eles estavam sofrendo. Então não pense você que Jesus está alheio aos seus problemas. Não pense você que ele virou as costas para o seu problema. Ah, Deus não fala nada, Deus fechou a boca, Deus virou as costas para mim, a minha oração não passa do teto. Mas isso não significa que Deus não veja a sua aflição. Só porque o seu desejo não foi atendido, só porque a sua aflição continua sofrendo, só porque o seu problema continua, não significa que Deus não tenha visto, não significa que Deus não tenha se preocupado. E Jesus se importou com eles, ele viu a preocupação, é isso que o texto bíblico diz. Em terceiro lugar, o texto mostra que Jesus passa por sobre o mar, vai andando por sobre o mar. Esse texto aí é lindo, ele é muito conhecido, muita gente, até mesmo as pessoas que não são evangélicas, conhecem bem essa passagem, que Jesus anda por sobre o mar e os discípulos ficam assustados. Claro, quem é que pode andar sobre o mar? Só pode ser um fantasma. Então eles ficaram assustados. E em terceiro lugar, eu quero dizer a você, querido irmão, querido ouvinte, que Jesus sabe dos seus medos. Os nossos medos nós nem sempre confessamos para os outros, né? Nossos medos, eles são, assim, coisas que a gente não quer admitir muito. Normalmente a gente, para admitir um medo, a gente acaba admitindo uma coisa que é muito íntima, muito particular. Então, às vezes, a gente não admite um medo. Então, eu quero dizer a você, querido ouvinte, querido irmão, membro ou não da PIBEG, que Jesus enxerga os seus medos. Ele conhece os seus medos, ele conhece aquilo que está mais íntimo do seu coração, aquilo que você não confessa para ninguém, aquilo que você morre de pavor, ele conhece. Então, ele vai, não temas, não tenham medo, né? Então ele vai trabalhar os seus medos. Então isso é um milagre de você entender que Jesus te coloca numa situação porque ele quer. Um milagre de você entender que ele vê que você está sofrendo. Um milagre de você entender que ele vê que os seus medos, isso é um milagre. Porque ninguém é capaz de fazer isso. Então, às vezes, a gente tende a achar que o milagre foi só Jesus andar por sobre o mar. Negativo. O milagre foi Jesus ver que eles estavam sofrendo, ver que eles estavam ali precisando dele, e ali em um último momento de desespero. Então, os discípulos, o texto bíblico diz no versículo 52, que os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação, porque esse evento bíblico foi logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Logo quando ele multiplicou os pães para toda aquela multidão, aconteceu isso. Então os discípulos viram aquilo lá, viram aquele milagre, mas eles não entenderam. E o texto bíblico diz logo em seguida, porque os seus corações estavam endurecidos. Olha que coisa interessante, né? O coração, eles viram aquilo tudo, viram aquela bênção, aquele milagre, e o coração endureceu, estava duro. Então, o milagre é um coração quebrantado. O milagre maior não foi Jesus multiplicar os pães, porque isso era uma coisa que ele poderia fazer. Agora, o milagre foi eles terem o coração quebrantado. Às vezes a gente pensa que os grandes milagres vão além da natureza. O milagre às vezes está em algo que você precisa fazer. Então, às vezes, os discípulos precisavam entender que o coração não podia estar duro para enxergar a glória de Deus. Então, logo depois, nos versículos 53 até 59, Jesus continua fazendo novas curas, curando enfermos e tudo mais. Então, ali eles vão testemunhar milagres sobrenaturais, milagres sobre doenças, sobre enfermos e tudo mais. Então, o milagre é você também enxergar o milagre com o coração aberto, enxergar a mudança no seu coração. O milagre é também uma mudança em você, uma mudança na sua vida, uma mudança no seu caráter, no seu comportamento. Isso é um milagre. Então, vamos lembrar essas lições de Jesus sobre o milagre. Não se esqueça que ele se importa com você. Não se esqueça que ele vê o seu problema. Não se esqueça que ele te coloca no caminho para testemunhar o milagre. Não se esqueça que ele enxerga os seus medos. E não se esqueça que ele faz você enxergar alguns milagres sobrenaturais também, porque ele te ama. Então, desejo uma noite abençoada. Espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração, querido amigo, querido ouvinte. Gostaria de fazer uma oração com você nesta noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai,
Eu quero lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esta palavra, ora lida, ora exposta, Senhor Deus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, a dar uma semana na tua presença, Senhor Deus, para teus filhos e aqueles que ainda não te seguem. Que haja, Senhor Deus, conversão nesta noite, que as pessoas se rendam a Jesus Nazaré, não só pelo milagre sobrenatural, mas como pelo milagre, Senhor Deus, em nossos corações. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as suficientes consolações do seu Santo Espírito sejam com esta igreja, a primeira igreja batista Enseada das Garças, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém. 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 Que Deus o abençoe grandemente, que Deus a abençoe grandemente. Tenha uma semana na presença de Deus. Fique em paz. De acordo com o capítulo 6 do livro de Marcos, a partir do versículo 45, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu num barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra.